Estamos em uma guerra e não temos como fugir dela. Entre o bem e o mal, existe uma grande luta pelo domínio e controle de cada ser humano. Essa guerra começou no céu com a rebelião de Lúcifer. Esse conflito alcançou o planeta Terra quando Adão e Eva escolheram abrir as portas deste mundo para o diabo e os seus anjos, assim desobedecendo a Deus. Durante toda a história do pecado, encontramos o inimigo de Deus usando as mais diferentes e variadas estratégias para levar o povo de Deus ao abandono da verdade. Uma das mais poderosas mensagens do Apocalipse trata da esperança de que em breve todo o mal terá fim. Para isso, Deus tem a sua igreja para cumprir a missão de levar as pessoas à salvação, através de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. A igreja de Deus é identificada através da Bíblia e das profecias do Apocalipse. Veja o que diz Apocalipse capítulo 12 e o verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A linguagem do texto é simbólica. A Bíblia apresenta alguns símbolos como representação do povo fiel de Deus, e um deles é a figura da mulher. No Jardim do Éden, logo após Adão e Eva terem cometido o pecado, eles tiveram que encontrar-se com Deus. Junto com o casal estava o diabo, que havia seduzido e enganado o primeiro casal. Deus disse à serpente: "Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Gênesis capítulo 3 e o verso 15. Esta é a primeira profecia da Bíblia. Quando Deus menciona aqui a expressão mulher, Ele não estava apenas referindo-se a Eva, mas ao povo de Deus que seria inimigo de Lúcifer. Em Apocalipse 12, a mulher é símbolo da igreja pura. O sol representa a Cristo, conforme apresenta o Salmo 84, verso 11. A lua, que reflete a luz do sol, é representada pela Bíblia Sagrada, que forma a base de todos os ensinos da igreja. A coroa representa a vitória. Os vencedores são coroados e as 12 estrelas na cabeça representam o povo de Deus, que formam a igreja de Deus aqui na terra. O povo vitorioso, os descendentes da mulher, são aqueles que são obedientes aos mandamentos e têm o testemunho de Jesus, como nos apresenta Apocalipse capítulo 12, o verso 17. No verso 2, a Bíblia acrescenta um detalhe ao estado da mulher, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Apocalipse capítulo 12, verso 2. A gravidez, sem dúvida nenhuma, é uma referência ao libertador da igreja, Jesus Cristo. O Salvador estava prometido desde o dia em que o pecado entrou nesse mundo. O profeta Isaías profetizou quanto a Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Na mesma cena onde está a igreja verdadeira, também aparece o diabo. Diz a Bíblia: "Viu-se também um outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças e 7 diademas." Apocalipse capítulo 12 e o verso 3. E o dragão tem um objetivo em mente ao colocar-se diante da igreja. Acompanhe a leitura do texto. "E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse." Apocalipse capítulo 12, verso 4. Herodes decretou a morte de todas as crianças judias quando Jesus nasceu. A profecia bíblica nos disse que o dragão queria devorar o filho da mulher. Por trás desse decreto estava mais uma vez a astúcia do inimigo para que aquele filho não crescesse e cumprisse sua missão de salvação neste mundo. O plano só não deu certo porque José foi avisado por um anjo e eles fugiram para o Egito.
Jesus foi tentado por Satanás a desviar-se de sua missão durante todo o seu ministério, até na cruz. Da mesma maneira como o diabo tentou destruir o filho da mulher, ele hoje trabalha para destruir os nossos filhos, a nossa família e a nossa vida. Lares divididos, filhos perdidos, sonhos estragados, pais desesperados. Tudo isso tem um autor. O dragão que tentou destruir a Cristo e acabar com a sua missão é o mesmo que hoje causa tanta dor e tragédia na vida dos seres humanos. A profecia bíblica vai recontando a história do passado para apresentar a certeza de que as promessas de Deus se cumprirão no futuro. Jesus Cristo cumpriu a missão de salvação dos seres humanos. Mais uma vez, o diabo foi derrotado. O Apocalipse nos diz que depois de cumprida a sua missão, Jesus foi arrebatado para Deus até o seu trono. Apocalipse 12 e o verso 5. Mas, mesmo com a vitória consumada, o diabo não desistiu do seu plano, destruir a igreja de Deus. O capítulo 12 do Apocalipse continua descrevendo a luta entre a igreja e o dragão. No verso 6, a Bíblia nos apresenta: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Essa profecia fala de perseguição. E a história da igreja cristã registra um período escuro da humanidade, quando houve perseguições por causa da fé. A política e a religião se uniram e nessa época começou a entrar no meio da igreja costumes do paganismo e doutrinas humanas. A profecia indica que a igreja verdadeira de Deus não se entregaria às mentiras, mas teria que fugir para o deserto. Nesse período, os fiéis cristãos não podiam se reunir publicamente, porque senão seriam mortos. O que provocou essa perseguição era a obediência que a igreja de Deus tinha para com a Bíblia. Lembre-se que a mulher estava vestida de sol, que representa Jesus Cristo, e tinha debaixo dos seus pés a lua, que representa a palavra de Deus. A igreja de Deus fundamenta os seus ensinos na Bíblia e não em tradições humanas. A Bíblia apresenta esse período de 1260 anos, onde a igreja estaria refugiada também em outras passagens. Apocalipse capítulo 11, verso 3 e 12, 6, menção de 1260 dias. Em Apocalipse capítulo 11, verso 2 e 13, verso 5, o período registrado é de 42 meses, que multiplicados por 30 dias, resultam em 1260 dias. Daniel capítulo 7, verso 25, 12, verso 7 e Apocalipse capítulo 12, verso 14, aparece a expressão tempo e tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio, que equivalem a 3 anos e meio. Isso corresponde a 42 meses, 1260 dias. No período no qual a igreja estaria refugiada mais uma vez, devemos aplicar o princípio profético na contagem do tempo, quando um dia equivale a um ano, conforme Números 14, 34 e Ezequiel capítulo 4, verso 7. Não é nenhuma coincidência, mas existe na história um período exatamente de 1260 anos de perseguição religiosa, que começou no ano 538, com o edito do imperador de Roma Oriental, Justiniano. Depois de derrotar os ostrogodos, povo germânico da Escandinávia, decretando que o bispo de Roma teria preeminência sobre os bispos de todas as outras cidades, pelo fato de Roma ser a capital do império e dominar o mundo político na época. A igreja então persegue aqueles que se negavam a lhe obedecer cegamente. Houve a chamada Santa Inquisição, que impedia as pessoas de lerem e estudarem a Bíblia. Isso acontecia para que as pessoas não percebessem os erros que estavam dentro da própria igreja. Instrumentos de tortura foram desenvolvidos para fazer sofrer os que recusavam as falsas doutrinas, querendo viver assim de acordo com as verdades da Bíblia. Neste tempo, a igreja de Deus teve que se retirar e fugir para o deserto. Apenas lá era possível viver de acordo com a fé pura e genuína. Eram os chamados refúgios espirituais. Esse período de perseguição acabou em 1798, exatamente 1260 anos depois de ter começado. O general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, invadiu Roma e levou preso o bispo de Roma, que na ocasião era Pio VI. Nesse tempo, o diabo se escondeu atrás de uma igreja contaminada pelo erro para perseguir o povo sincero de Deus. Na profecia de Apocalipse 12, compreendemos que a igreja de Deus, embora perseguida, sempre existiria e continuaria existindo até a volta do Senhor Jesus. E é contra essa igreja que o diabo tem lançado todas as suas armas. A igreja final de Deus tem 2 características fundamentais segundo o Apocalipse.
irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Aqui estão as características do povo de Deus. Guarda os 10 mandamentos. Tem o testemunho de Jesus, que segundo Apocalipse 19, verso 10, é o espírito da profecia. Agora, preste atenção. Muitos cristãos guardam a maioria dos mandamentos, mas a maioria não é o que caracteriza o povo de Deus. Não é possível para os seres humanos classificarem os mandamentos. Eles são 10, escritos juntos e não separados. Todos são importantes e a validade deles não acaba. Tiago 2,10 nos apresenta: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Para Deus, ou são os 10 ou nada. Obedecer à lei é ser fiel aos 10 mandamentos. Se um cristão decidir ser fiel apenas em 9, para Deus é como se não obedecesse nenhum. Quando o assunto é a lei, não existe meio termo. Quando Jesus esteve aqui, em seu Sermão do Monte, ele afirmou que não veio à terra para mudar a lei, nem ao menos detalhes, enquanto o céu e a terra não passassem. Isso está escrito em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Não podemos demonstrar que realmente temos a fé de Jesus se somos contrários à obediência da lei ou aceitamos a modificação de alguns dos mandamentos. Existe uma lei com 10 mandamentos que se ensina por aí que não são os mesmos 10 mandamentos que estão escritos em Êxodo 20, versos 3 a 17. O mandamento que fala sobre adoração ou veneração de imagens de escultura foi tirado. O mandamento que fala sobre o sábado foi alterado para domingo. Para completar os 10 mandamentos, o 10º então foi dividido em 2, ambos falando sobre a cobiça. A Igreja de Deus voltou do deserto depois de 1798, porque muitas verdades precisavam ainda ser restauradas. Enquanto a Igreja estava no deserto, Deus levantou alguns homens que buscavam a verdade de Deus e lutavam contra a Igreja e seus falsos ensinos. Muitos deles foram excomungados e assassinados pela Inquisição. Hoje, a Igreja de Deus trabalha para reparar na humanidade as verdades divinas. Essa igreja tem assegurado a sua vitória pela Bíblia. O segredo para serem vencedores, o Apocalipse apresenta. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e ao mesmo tempo, em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Somos salvos pela fé na graça salvadora de Jesus. É Ele quem nos resgata. Na Mesquita de Jerusalém, há uma inscrição que diz: aquele que quer vir a mim deve primeiro tornar-se limpo. Maomé. Um homem mortal pedindo aos outros homens mortais que primeiro precisam se purificar para depois se chegarem a Ele? Cristo, diferentemente, nos chama para nos limparmos nele. Ele não nos limpa para continuarmos em rebelião, mas espera a nossa fidelidade e a nossa lealdade. O historiador latino Suetônio conta a história de um soldado que foi convocado a comparecer perante um tribunal e ele pediu a César que fosse com ele para defendê-lo. César se surpreendeu com o pedido audacioso, mas para demonstrar generosidade, disse ao soldado: enviarei alguém ao seu julgamento para que me substitua. O velho soldado abriu a sua túnica, mostrou uma cicatriz que trazia em seu peito e disse: César, quando em um combate me dei conta que uma lança ia atravessar o meu corpo, não permiti que ninguém me substituísse. Cristo não enviou ninguém para substituí-lo. Ele deu a sua vida por nós. Seremos tão ingratos a ponto de fugir à nossa responsabilidade com respeito a Ele? Assim como a figueira não produz frutos para receber méritos, mas produz frutos porque é uma figueira, o cristão não faz o bem porque é bom, para pagar a salvação. Cristo já pagou o resgate e a obediência que Deus espera acontece porque somos novas criaturas em Cristo Jesus. Com base nos últimos estudos que fizemos, a Bíblia nos mostra claramente quais são as principais características da igreja verdadeira. São elas: primeira, surgiria como organização depois dos 1260 anos no deserto, ou seja, depois de 1798, como nos afirma Apocalipse capítulo 12, verso 6. Surgiria do movimento de 1844, de acordo com Daniel capítulo 8, verso 12 e 14. Surgiria
como resultado do desapontamento que aconteceria em 1844, predito em Apocalipse capítulo 10, da mesma maneira como a igreja cristã surgiu com o desapontamento da cruz. Manteria as verdades apostólicas, como estão na Bíblia, porque teria a fé de Jesus, como está escrito em Apocalipse capítulo 14, o verso 12. Guardaria os 10 mandamentos de Deus, inclusive o 4º mandamento, que fala sobre o dia de sábado, conforme Apocalipse capítulo 12, verso 17, capítulo 14, verso 12 e Êxodo 20, 3 a 17. Teria o espírito de profecia, conforme Apocalipse capítulo 12, verso 17 e 19, verso 10. Pregaria as 3 mensagens angélicas do tempo do fim, de acordo com Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12. Seria um movimento mundial, pregando a toda nação, tribo, língua e povo, segundo Apocalipse capítulo 10, verso 11. Ensinaria que a salvação é conseguida somente pela fé em Cristo Jesus, pois pregaria o Evangelho eterno, segundo Apocalipse capítulo 14, verso 6 e capítulo 1, verso 5. Apesar do profundo respeito que merecem as pessoas sinceras que existem em todos os grupos religiosos, temos que reconhecer que a única igreja que cumpre estes 9 pontos é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A verdade deve ser levada ao maior número possível de pessoas. Tudo que você ouviu até aqui não deve ficar apenas para você. Leve para outras pessoas. Distribua esse material. Ainda existem muitas pessoas sinceras que precisam ouvir o que a Bíblia tem a nos dizer. Disse Jesus: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. João capítulo 10, o verso 16. Jesus está lhe convidando a fazer parte da igreja dele aqui na terra. Esse é um convite de amor e também um enorme privilégio. E o que devem fazer os que aceitam fazer parte da igreja de Deus? Veja o conselho de Pedro. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 37 e 38. O batismo é o sinal da aceitação das verdades de Deus em sua vida. É o símbolo do novo nascimento, de um novo começo. Essa é uma decisão pessoal que ninguém pode tomar em seu lugar. Lembre-se que Jesus entregou-se por você. E agora? O que é que você vai fazer? Eu sei da sua decisão e por isso eu quero lhe convidar a orar comigo agora. Senhor, obrigado por nos mostrar o caminho da Tua igreja verdadeira na terra. Abençoa a nossa decisão, o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 13 de Apocalipse, encontramos 2 bestas, uma que sai do mar e outra que sai da terra. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Apocalipse capítulo 13 e o verso 1. Já sabemos que o livro do Apocalipse é cheio de símbolos e significados codificados. Mas qual será o significado destas 2 bestas? O que representa cada uma? Para saber as respostas, não perca o próximo episódio de Apocalipse, o fim revelado.